Pessoal, boa noite, graça e paz. E hoje, 28 de julho, pela graça de Deus, estamos nós aqui mais uma vez para meditar na palavra e daqui a pouco ter um tempinho de oração. A gente continua hoje o, o estudo da semana passada, que a gente começou falando de Efésios 5, 21 em diante, família à luz da Bíblia, lá do livro de Efésios, capítulo 5, 21 em diante. Na semana passada a gente fez uma introdução aí, falando do que Paulo escreveu sobre maridos e mulheres, e a gente viu sobre dois princípios que ele coloca lá em Efésios: submissão para as mulheres e amor aos homens. Eu fiz um rascunho desse estudo aí, mandei para vocês, postei no grupo aí, e hoje, e também a semana passada a gente viu sobre o Gênesis 1, 27, como Deus cria o primeiro casal, institui a primeira família. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, Deus os abençoou. A gente viu aí que antes da missão que Deus deu ao homem, ele abençoou, ele deu recurso. Deus nunca concede uma missão sem primeiro nos dar recurso para executá-la. Vimos várias coisas aí que está na gravação da semana passada, e hoje, ainda no capítulo 1, versículo 27 e 28, nós vamos meditar um pouco sobre 5 palavrinhas aí bastante importantes do Gênesis 1, 27 e 28. A primeira palavra é frutificai. A segunda palavra nesse capítulo, nesse versículo, multiplicai. Terceira palavra, enchei a terra. Quarta palavra, sujeitai a terra. E quinta palavra, dominai. A gente vai estar refletindo sobre essas cinco palavrinhas que têm um significado e uma mensagem tremenda de Deus para o ser humano, para a família, para o casal. Mas antes da gente passar a reflexão, vamos falar com Deus. Curva a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Senhor, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, te damos graças por esta oportunidade de mais um dia, mais uma vez, estarmos em volta da Tua palavra. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos que o Santo Espírito fale conosco. Queremos que o Senhor abra a nossa visão, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para ouvir, entender, e o nosso coração para compreender e guardar a Tua palavra. Eu te peço, Pai, fala comigo aqui, fala com cada um, aonde estiver agora, e aonde estiverem, quando estiver ouvindo essa palavra, que cada um seja alcançado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos estudando Efésios, livro de Efésios, como é a vida do cristão nascido de novo, como é a vida do povo de Deus, do povo escolhido, como é o modo de viver, o estilo de vida, os princípios que Deus em sua palavra estabelece. A gente estava caminhando em Efésios, paramos no capítulo 5, versículo 21 a 32, onde Paulo fala do casamento cristão, da família cristã, e ele coloca aí algumas bases, falando de submissão da esposa, amor do marido, e não é qualquer amor, não é qualquer submissão, são princípios aí que a gente trabalhou na semana passada, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em Gênesis, quando Deus cria a família e ele passa princípios para a família.
E já vimos aí que, primeiro, Deus, a Bíblia diz que Deus cria ambos a sua imagem e semelhança, portanto, homem e mulher é imagem e semelhança de Deus, é, tem a mesma origem divina, possuem a mesma dignidade e a mesma imagem de Deus, homem e mulher. Deus os abençoa para que eles pudessem executar a missão, constituir uma família, criar filhos, e com um objetivo extraordinário, que a gente vai ver um pouco mais hoje, que é representar, demonstrar, proclamar Deus, a sua imagem, a sua pessoa ao mundo. Deus escolhe, engraçado, ele não escolhe a igreja, ele não cria a igreja primeiro, Deus cria a família, com esse propósito. E quando o versículo 27, 28 aí fala de frutificai-vos, a palavra não aponta, ela aponta inicialmente para geração de filhos, mas o significado de Deus aí vai mais amplo, é mais amplo. Significa, o frutificar significa produzir vida, produzir vida. Não é só gerar filhos, mas vida no sentido amplo. Em João 15:5, Jesus diz assim, que se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, Jesus está falando lá no Novo Testamento que quem está ligado nele, que quem nasceu de novo, que quem se tornou nova criatura, está ligado em Jesus, permanece nele, dá muito fruto, produz fruto, portanto, produz vida espiritual. Então, o que a Bíblia está querendo dizer quando fala em frutificar? O que Deus está querendo dizer lá no Gênesis com frutificar? Ele está querendo dizer que a família cristã, a família que nasce de Deus, ela deve gerar frutos espirituais também. Ela deve gerar frutos espirituais também. O casal cristão deve produzir amor, fé, santidade, testemunho e serviço a Deus e serviço ao próximo. É isso que está dentro, ou pelo menos algumas das coisas que está na palavra frutificai. Não é apenas filho, é vida no sentido amplo. É produzir, é transmitir o amor de Deus, a fé, a santidade, ou seja, uma família que caminha com Deus, caminha em seus princípios, reflete a imagem de Deus na terra, testemunha de Deus, serve, coloca a vida a serviço de Deus e também ao próximo. E o Salmo 127 fala dos filhos. 127:3 fala que herança do Senhor são os filhos. Portanto, no pensamento bíblico, filhos não são acidente, mas são bênçãos e estão dentro do propósito de Deus. Mas frutificai vai além de gerar filhos. E não podemos deixar de lembrar da frutificação ministerial, que casais piedosos também produzem discípulos. Não produzem apenas filhos, mas produzem discípulos, produzem pessoas seguidoras de Jesus. Seguidoras de Jesus, dentro de casa, na família e também naqueles que nos cercam, naqueles que estão ao nosso redor. Famílias cristãs que entendem o propósito de Deus, elas entendem que elas estão aqui para produzir frutos espirituais. Amor, fé, santidade, testemunho, serviço a Deus e ao próximo, e produzir discípulos, produzir influência espiritual na vida das pessoas. E a gente tem aí em Atos 18 o exemplo do casal Áquila e Priscila, que juntos serviam a Deus no ministério e na obra de Deus. A segunda coisa desse versículo 28, multiplicai. A gente viu frutificai. Agora, a segunda palavra é multiplicai. Além do crescimento biológico, multiplicar significa expandir a presença da imagem de Deus na terra. Deus desejava que toda a terra
fosse povoada por famílias que o conhecessem e o transmitissem ao mundo perdido. Portanto, essa palavra multiplicar também tem ligação com 1 Pedro 2, geração eleita, povo santo, sacerdócio real, nação santa. Aqui começa esse propósito com a família, que depois passa para a igreja, mas nasce na família o propósito de multiplicar Deus, sua imagem, seus princípios, sua palavra ao mundo. Portanto, isso aqui tem relação com a grande comissão. Existe um paralelo muito interessante entre Gênesis 2,18, multiplicar, e Mateus 28,19, onde Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a família cristã, a família de Deus, não apenas multiplica pessoas, mas ela deve multiplicar discípulos. E, além disso, a responsabilidade dos pais aí, lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 9, Deus dizendo para o povo de Israel, quando está estabelecendo eles na terra de Canaã, Deus diz para eles: as palavras que eu estou ordenando a vocês hoje, as palavras do livro da lei, deverão estar no teu coração, não apenas no ouvido, na mente, mas no coração, na prática, e dela ensinarás a teus filhos, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, e também as atarás, a palavra de Deus, por sinal na tua mão, nos frontais, entre os teus olhos, e ainda escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, os princípios de Deus, era para a família, os pais viverem, praticarem, estar no coração, e era para publicar, ensinar os filhos e deixar uma propaganda tremenda da palavra. Como? Falar sentado em casa, falar da palavra andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, atar por sinal na mão, escrever no frontais, na testa, entre os olhos, escrever nos umbrais da casa e nas portas das casas. Então, irmãos, veja a preocupação de Deus com a geração que devia transmitir a fé, a sua palavra, a obediência a Deus às próximas gerações. Portanto, isso tem a ver com multiplicar. Terceiro princípio de 1:28, enchei a terra. O que significa isso? Encher de pessoas? Não apenas de pessoas. Significa expansão da influência divina. O propósito de Deus nunca foi que o homem permanecesse apenas no Éden. O propósito de Deus nunca foi que o homem permanecesse apenas no Éden, mas que expandissem a ordem divina, expandissem a imagem de Deus, os princípios de Deus, o propósito de Deus para toda a criação, para todo o planeta. Aplicando na família, a família cristã deve impactar a sociedade, a sua comunidade, a sua igreja e a cultura. Olha que interessante. Muitas vezes nós ficamos esperando que a igreja impacte a família. Não, é a família que deve impactar a sociedade, a comunidade, a igreja e a cultura. A família deve ser a mini igreja, aonde se conhece Deus, aonde se estuda a palavra de Deus, se pratica e se vive a palavra de Deus e se proclama Deus ao mundo. Portanto, esse é o objetivo de encher a terra. É a família que se torna um instrumento de transformação aonde ela está. Quarta palavra, sujeitai a terra. Queridos, essa expressão tem sido muito mal compreendida na Bíblia. Não significa exploração irresponsável, não significa destruição da natureza criada por Deus. Não é sujeitar a terra, não é para o ser humano sujeitar os outros semelhantes, não é para o ser humano oprimir, não é para escravizar, não é para explorar, não é para destruir a natureza. Deus está dizendo para sujeitar no sentido de mordomia, de administrar, de cuidar do planeta que Deus está entregando debaixo da autoridade de Deus e debaixo de seus princípios. É para conservar e preservar e não destruir o que Deus criou, seja de homens, seja de animais, seja do restante do planeta.
Portanto, essa visão de domínio e de sujeição da terra tá distorcida no meio cristão e também está distorcida lá no mundo. E talvez, em razão do mundo distorcer isso, esse erro entrou para dentro da igreja também. Exploração irresponsável, destruição das coisas que Deus criou e por aí vai. Mas o sentido aqui é de mordomia, é Deus colocando na mão do casal, de homem e mulher, a administração das coisas que Deus criou. Portanto, o homem foi criado para ser mordomo, para ser administrador. Salmo 8, 6, o salmista diz assim: fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos. Deus deu esse poder, essa autoridade para o homem, mas é para cuidar, não é para destruir o outro ser humano, não é para destruir as outras famílias, não é para destruir as outras nações, não é para destruir o vizinho. Não, não é esse o sentido. É de abençoar, é de ser bênção, é de cuidar da natureza com sabedoria, é para manter, é para preservar pessoas, é para preservar as coisas criadas, os animais, é para preservar as plantas, enfim, é para preservar toda a criação de Deus. E lá em Romanos 8, Paulo diz que até a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a regeneração, a vinda de Cristo, para restaurar a natureza, restaurar tudo que o ser humano está destruindo. Portanto, seres humanos vão prestar conta diante de Deus por ser maus mordomos, por ser maus administradores. Seja no cuidado de pessoas, no cuidado das outras famílias, no cuidado das nações, principalmente aqueles que estão sendo colocados em posição de comando, em posição de autoridade. Governos municipais, governos estaduais, governos federais, aqueles que estão colocados em posição para fiscalizar, para administrar, para cuidar da nação, cuidar das coisas, vão prestar conta para Deus. Vão prestar conta para Deus. Portanto, o casal recebeu responsabilidade sobre recursos, trabalho, patrimônio e criação. O casal, Adão e Eva, recebeu de Deus recursos, trabalho, patrimônio e criação. Aplicação à família. A família cristã deve administrar corretamente dinheiro, tempo, talentos, bens e a criação. Animais, seres humanos, devemos cuidar com carinho, com zelo, preservar, porque está sob a nossa responsabilidade. Deus nos colocou. Deus nos colocou. E a última palavra, dominai, que também tem sido levado para outro trecho, para outro contexto, que é o ser humano entender o dominar como dominar a esposa, dominar os filhos, escravizar, humilhar e por aí vai, né? Oprimir e escravizar. E não é esse o conceito de dominar. O conceito de dominar aqui é o conceito do próprio Deus. Deus domina. Mas como que Deus domina? O domínio de Deus, a Bíblia diz que é justo, é sábio e é amoroso. Justo, é sábio, é amoroso e equilibrado. Deus não é injusto. Então, queridos, quando Deus está falando de dominar, é usar os mesmos princípios de Deus, com sabedoria, com justiça e com amor, com misericórdia com os outros seres humanos, com misericórdia com os animais, com misericórdia com o planeta. Após a queda, lá do capítulo 3 de Gênesis, a primeira coisa que o ser humano perdeu foi o domínio próprio, o domínio de si mesmo. A gente vê aí, logo, no capítulo 4 de Gênesis, o Abel se rebelando, com inveja do irmão, matando o seu irmão. Falta de controle, falta de domínio próprio. Portanto, uma das primeiras coisas que o ser humano perdeu foi o domínio próprio. E a Bíblia diz que Deus restaurou isso, porque o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Uma das coisas que o Espírito Santo cria, trabalha em nós, gera em nós, é domínio próprio. Domínio próprio para ter equilíbrio no cuidado com o dominar.
Como é que administra? Como é que aplica isso na família? Como é que homem e mulher trabalha com isso? Muitas vezes tem homens que escraviza e domina e, 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 e humilha e oprime a esposa, os filhos. Tem mulher que faz isso com os homens e com os filhos. Tem pessoas que fazem isso com o patrão, com o empregado. Tem empregado que faz isso com os outros colegas e com o patrão. Mas, queridos, o fundamento de Deus, os princípios de Deus é administrar, cuidar do planeta com amor, com justiça e com sabedoria. Agora, eu quero concluir essa palavra de hoje trazendo que Deus fala através do profeta Amós. Deus adverte o povo de Israel no profeta Amós, capítulo 5. E Deus tem uma palavra muito dura, muito forte para o povo de Israel. Capítulo 5, versículo 4, Deus diz assim: assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Não buscai a Betel, nem buscai Gilgal, porque ela será levada cativa e será destruída. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele, Deus, não se rompa na casa de José como um fogo que consome, e não haja em Betel quem o apague. Deus falando para o seu povo, não buscar as coisas materiais. Aqui o povo estava buscando as coisas materiais, estava buscando. Betel é lugar de culto, era igreja. Mas não estavam indo para a igreja para buscar Deus. A gente vai ver aqui o que eles estavam indo fazer na igreja. E aí Deus começa falando algumas coisas para esse povo de cristão. Vocês convertem o juízo, a justiça em alosna. E vocês deita por terra, pisa na justiça. Ou seja, um povo cristão, povo de Deus, convertendo o juízo, que é justiça, que é coisa certa, em alosna, e a justiça pisando em cima da justiça e fazendo o que bem entendesse. Não importava o que estava na lei, não importa o que está na Constituição, não importa as regras, não importa o que a Bíblia diz, cada um faz o que bem entende. E daí Deus continua. Versículo 8. Procurai aquele que fez o 7 estrelas, o Urion, aquele que torna em densas trevas a manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ele faz vir súbita destruição ao forte e ruína sobre a fortaleza. Vocês aborrecem na porta aquele que vos repreende, e vocês abominam aquele que fala sinceramente com vocês. Deus está dizendo, vocês repreendem, aborrece quem repreende vocês na porta da igreja ou no conselho, e ainda abomina aquele que fala a verdade. Vocês pisam o pobre, exigem tributo excessivo de trigo, não, e não vão habitar nas casas lavradas de marfim que vocês edificaram. E vocês não vão beber da vinha que vocês plantaram. Deus está dizendo, vocês roubam dos pobres, rouba explorando, rouba tirando o dinheiro do próximo, rouba com tributo excessivo, e depois constrói casas, edifícios, mansões, e tudo quanto é tipo de exagero, para ter uma vida regalada, beber vinho, e por aí vai. E a gente sabe como é que a coisa funciona no Brasil, as festas que fazem por aí, aqui no Brasil, fazem fora do Brasil, gastando milhões de dinheiro, bilhões de dinheiro dos cofres públicos, e as pessoas morrendo na fila dos hospitais, morrendo, outros passando fome, outros vivendo uma vida miserável, e Deus está dizendo, sabe o que eu vou fazer com vocês? Aí Deus diz assim, estou vendo as vossas transgressões, e como é grave os vossos pecados. Vocês afligem o justo, recebem suborno e rejeitam os necessitados na porta. Suborno na justiça, suborno nas repartições públicas, e por aí vai. E ainda rejeitam os necessitados que vai buscar ajuda na porta. Aí Deus diz, portanto que for prudente, guardará silêncio, porque o tempo é mau. Deus está dizendo que nesse tempo, nessa época, que as pessoas viverem assim. Quem for prudente vai guardar silêncio, vai tomar cuidado, porque o tempo é mau.
E aí Deus dá um conselho: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei juízo na porta, ou seja, nos tribunais, nas repartições públicas. E o Senhor, o Deus dos exércitos, quem sabe, se compadecerá do restante de José. Porque assim diz o Senhor: em todas as praças vai haver pranto, e em todas as ruas vão dizer: ai, ai, e ao lavrador chamarão para prantear e para choro, porque em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então, irmãos, eu estou falando aqui, mostrando Amós 8, Deus falando o que é quando o ser humano começa a explorar os outros, começa a pegar o dominar, começa a pegar o sujeitar e faz isso para explorar as outras pessoas, para explorar nações, para explorar, quer dizer, pessoas que usam tudo quanto é tipo de malandragem, de safadeza, de engano, para poder construir impérios e os outros viver na miséria. O Brasil está cheio disso, nós estamos cansados disso, e Deus está dando essa palavra de equilíbrio aqui. A gente vê que é dois extremos. Tem o extremo daqueles que pegam o dominar, essas palavrinhas aqui, o sujeitar, o multiplicar, o encher a terra, o frutificar, para pensar só nele, só para construir mansões, impérios na terra e os outros viverem numa miséria. É um extremo, faz dos outros, oprime o restante. E, por outro lado, um outro extremo, o extremo daqueles, o extremo daqueles que vivem, em vez de estar governando, em vez de estar usando a sabedoria que Deus está dando aqui, essas 5 palavrinhas, o frutificar, o frutificar, o multiplicar, o encher a terra, o sujeitar e o dominar de maneira sábia, vivem na miséria, no sofrimento, porque não se preparam para, com sabedoria, primeiro, não ser enganado, não ser ludibriado pelos pilantras, pelos malandros, e, por outro lado, ter sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos, aquilo que está à nossa disposição. Então, se existe um extremo, por um lado, daqueles que pegam tudo isso aqui só para ganhar dinheiro e construir impérios na terra, e, por outro lado, aqueles que estão vivendo famílias, casais e até igrejas, irmãos, que estão vivendo uma vida tão miserável, tão pobre, tão difícil, porque não sabem usar essa sabedoria, isso que Deus colocou, isso que Deus deu ao primeiro casal. Eu ainda peço que vocês leiam depois Amós capítulo 8, vai continuar falando da escravidão, do que o povo estava fazendo. Amós capítulo 8, Deus vai dizer que eles iam para a igreja, eles iam para a casa de Deus e não via a hora de terminar o culto, para voltar para suas empresas, para voltar para seus trabalhos, para enganar os outros com balança falsa, para enganar os outros com produto falsificado, com serviço mal feito, com coisa errada. Não via a hora de terminar o culto para ir voltar a fazer malandragem, fazer coisa errada. Eu sugiro que vocês leiam Amós capítulo 8, Deus falando desse tipo de conduta do povo cristão. Portanto, eu encerro por hoje essa palavra. Essa meditação de hoje sobre famílias cristãs, como deve viver as famílias cristãs, como deve ser o comportamento das famílias cristãs. Não é o extremo de querer só pensar em juntar coisa aqui e deixar os outros numa pior, também não é o extremo de não se preparar para enfrentar os desafios e com a sabedoria e com a autoridade que Deus nos dá, com os princípios que Deus nos dá, para saber fazer e se tornar uma família vencedora, um casal vencedor, em vez de ser dominado, escravizado, ser pessoas que sabem, com sabedoria, dominar as coisas que Deus nos entregou, não para destruir, mas para conservar, para produzir, para aumentar, para multiplicar, para frutificar e fazer que seja bênção para nós e bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, queridos, essa é a palavra para hoje e vamos terminar com a palavra de oração. Obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado pelo Senhor falar através da palavra ao nosso coração. Senhor, continua nos inquietando.
continua nos confrontando e continua nos despertando para as verdades e para os princípios da tua palavra. Eu oro sobre cada família, sobre cada casal, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para entender os teus princípios, a tua palavra, e possamos nos tornar pessoas cada vez mais super vencedoras, porque tudo que nós precisamos, o Senhor disponibilizou na tua palavra. Temos os princípios, temos o Senhor Jesus que está conosco todos os dias até a consumação do século, e temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador e que está aqui na terra para nos guiar em toda a verdade e para nos trazer sabedoria, revelação e discernimento. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.